Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo informativo. Às vezes os nossos vídeos acabam criando polêmicas com quem assiste e isso é muito bom. Os vídeos realmente têm o objetivo de fazer com que as pessoas que assistam reflitam sobre determinadas situações e isso é muito bom mesmo. E o assunto que nós vamos abordar agora, o que me motivou a falar sobre esse assunto foi uma paciente que eu recebi. E ela chegou no consultório apresentando o problema e com o discurso de que ela não iria conseguir sobreviver. Qual é esse assunto que nós vamos abordar, onde uma pessoa diz que ela não vai conseguir sobreviver? Hoje nós vamos falar sobre a dor do término. A dor do término é algo temporário, mas investir em uma relação abusiva, ela pode ser permanente. Então, sair dessa relação muitas vezes vai doer, mas vai ser uma dor que vai passar. E permanecer nela é conviver com uma dor permanente, diária, contínua. Então, quando essa paciente chega para mim e diz que ela não vai sobreviver ao fim, ao término do relacionamento, a gente começou a fazer algumas reflexões. Eu a coloquei para refletir sobre determinadas situações e resolvi fazer esse vídeo. Quando a gente resolve finalizar uma relação, por mais complicada que ela seja, por mais abusiva que ela seja, por mais prejuízos emocionais, psicológicos, financeiros, físicos que ela nos traga, a gente sempre se pergunta, a gente sempre vem com os questionamentos. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não poderia ter investido mais no relacionamento? Será que eu não fui exigente demais? Será que eu não cobrei demais? E você fica buscando justificativa para aquela decisão de colocar fim naquele relacionamento. E na maioria das vezes, você se culpa o tempo inteiro porque o relacionamento chegou ao fim. Mas você já parou para pensar que relacionamento é uma construção diária que deve ser feita por duas pessoas que se propuseram a viver juntos com semelhanças, com coisas que são individuais de cada um, com diferenças, com especificidades próprias um do outro, que apesar de ter decidido conviver junto, cada um tem a sua individualidade. Então, relacionamento é algo que é para ser construído diariamente entre duas pessoas. É um investimento que não é individual. É um investimento que precisa acontecer entre duas pessoas que decidiram viver juntos. E aí, quando você chega à conclusão de que chegou a hora de terminar, chegou a hora de terminar por quê? O que é que levou a esse término? Ambos estavam investindo nesse relacionamento, ambos estavam sendo recíprocos com essa relação, ambos estavam sendo compreensivos, ambos estavam oferecendo a mesma dedicação. Então a gente não precisa se culpar e culpar o outro, mas fazer reflexões
reflexões individuais e reflexões também em dupla, para a gente chegar à conclusão de por que chegamos àquela decisão de que chegou a hora do relacionamento ser colocado um fim. Então eu sempre digo que relacionamento é uma coisa que depende das duas pessoas que estão envolvidas. Elas precisam ter o mesmo propósito naquela relação. Não é um investir mais do que o outro. Os dois precisam estar envolvidos na mesma proporção, na mesma dedicação, no mesmo investimento. Porque quando começa a pesar mais para um do que para outro, começa a ficar desconfortável para uma das duas partes. E quando começa a ficar desconfortável para uma das duas partes, os problemas começam a surgir. As insatisfações começam a surgir. O desamor começa a aparecer. Então é nesse momento que a gente precisa parar e refletir, tanto de forma individual quanto junto com o parceiro, para ver onde está falhando, quem é que está falhando, e não deixar que o relacionamento chegue ao fim para começar as culpas, para começar a apontar quem é que falhou, quem é que deixou de falhar. E outra coisa, em que momento que isso começou a dar errado? Quando a gente chega no grau de tomar a decisão que o relacionamento realmente chegou ao fim, várias etapas foram passadas. E a gente precisa estar atentos a cada etapa do nosso relacionamento. Em que momento começou a desandar a relação? Em que momento começou a ser desconfortável para uma das partes? A gente não precisa deixar que a coisa chegue a uma proporção de fim, de término, porque coisas são sinalizadas no dia a dia que vai mostrando para o casal que o relacionamento não está mais do jeito que era antes. E aí a gente não precisa deixar chegar no fim. A gente pode tentar resolver aquelas questões que estão surgindo no decorrer da relação. Então é preciso ficar atento àquelas coisas que vão surgindo, que são sinais de que a relação não está boa. E quando a gente começa a perceber que alguma coisa está errado, que alguma coisa não está caminhando bem, às vezes a gente até tenta conversar com o parceiro. Mas às vezes uma das duas partes não está com disponibilidade para ouvir. Uma das duas partes não aceita que a relação está começando a ficar capenga. E aí muitas vezes não dá ouvido ao parceiro. E a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E o relacionamento vai cada vez ficando mais negligenciado. E aí quando chega a uma proporção de ameaça de término de relacionamento, aí começam os acordos. Ah, mas eu não vou fazer mais isso. Ah, mas eu vou me dedicar mais à relação. Ah, isso vai ser mudado. Ah, aquilo vai ser transformado. E aí acontece aqueles acordos, muitas vezes, de forma passageira. Mas que daqui a pouco, eles começam todos de novo. E com um grau muito maior de negligência. E aí o relacionamento vai perdendo a credibilidade, a confiança, porque os acordos que foram feitos não foram cumpridos. E se não foram cumpridos,
começa a surgir desconfiança, desrespeito. E aí a gente vê que o outro não tem mais tanta dedicação como antes naquela relação. E aí a gente começa a ver que diante daqueles acordos que foram feitos e que não aconteceram, a nossa ficha começa a cair. E a gente percebe que o outro não tem a mesma dedicação que nós naquela relação. E que nós estamos nos enganando, porque não há mais reciprocidade, não há mais confiança, não há mais disponibilidade de investimento de uma das partes. E aí, se eu percebo que o outro não está disponível para investir naquela relação do mesmo jeito que eu preciso entender que não dá para permanecer naquele lugar. Aquele lugar já não me cabe mais. Aquela relação já não me faz bem como antes. Eu já não sou feliz e já não faço o outro também feliz. Relacionamento é para as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes, se sentirem realizadas, um complementando o outro, um somando para a felicidade do outro. E se isso não acontece, a gente não tem porquê permanecer naquela relação que está nos trazendo tanto sofrimento. E aí, às vezes, a gente fica com medo do sofrimento que aquele término vai nos causar, porque é desconfortável. Mas a gente se esquece que a dor da separação, do término de um relacionamento, ela é uma coisa temporária. Você vai sofrer, você vai ficar por um tempo na solidão, triste. Às vezes você não vai ter ânimo para prosseguir, mas é uma coisa que vai passar, é passageiro. Você vai vivenciar o período do luto, você vai começar a lidar com as questões e daqui a pouco você vai superar. Mas se você permanecer naquela situação que está ruim, que está desconfortável, que não há mais reciprocidade, que não há mais empatia, a tendência é você adoecer muito mais do que você adoeceria se você colocasse um fim no relacionamento. A gente precisa entender que nós não temos o poder de mudar o outro. Nós não temos o poder de obrigar o outro a ficar numa relação, de nos respeitar, de nos amar, de querer estar ao nosso lado. Nós podemos conversar, nós podemos nos comunicar, dialogar, refletir junto com o outro, mas nós não podemos impor aquilo que nós queremos na relação ao outro. Ele precisa desejar a mesma coisa que nós, para que a relação, então, seja prazerosa para ambos. Porque quando nós estamos em uma relação a qual nós desejamos, nós nos propomos a investir para que ela dê certo. Nós nos propomos, muitas vezes, a abrir mão de certas coisas que a gente sabe que prejudica o outro, que faz mal ao outro, porque a gente está disposto a estar naquele relacionamento. Mas quando nós não temos essa empatia com o outro, a gente negligencia o sofrimento, a dor, a infelicidade do outro. Porque o outro é quem está sofrendo na relação, não somos nós. Nós estamos dando sequência à nossa vida, nós estamos fazendo tudo que nós queremos. Então a gente precisa ficar atento que nem sempre essa dor que vai surgir com o término de uma relação, ela vai ser tão grande quanto aquela dor que você sente em estar dentro de uma relação que te proporciona tristeza e infelicidade.
Então, no momento em que você começa a perceber que não há mais reciprocidade, que não há mais o mesmo investimento do outro na relação juntamente com você, é hora de você sair, talvez, dessa relação e começar a olhar para você mesma. É claro que vai ser um momento difícil, vai ser um momento penoso, vai ser um momento em que você não vai dar conta de muitas emoções, vai ser um momento que você vai precisar de muito acolhimento, de muito amor, de muito carinho, de pessoas que estejam a seu redor, mas você não pode desistir. Você precisa elevar sua autoestima, você precisa buscar autoconhecimento para lidar com aquela situação de dor, de sofrimento, de solidão. E você precisa também ter autoconfiança. Confiança de que você vai superar aquele momento difícil. Confiança de que tudo é passageiro. Nada é para sempre. Nem a felicidade, nem a dor, nem a alegria, nem o sofrimento. Nada dura para sempre. Nada é eterno. Tudo tem começo, meio e fim. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente deixa de tomar determinadas atitudes, decisões, fazer determinadas escolhas, achando que a gente vai viver eternamente somente com a dor ou com o sofrimento. E isso passa. Basta que nós estejamos empenhados em buscar ajuda, porque muitas vezes nós não vamos dar conta de solucionar os nossos problemas emocionais sozinhos, e aí a gente vai precisar da ajuda, muitas vezes, de um psicoterapeuta, e a gente realmente mostrar que precisamos de ajuda, que estamos fragilizados, que não conseguimos dar conta daquela situação e que nós precisamos de ajuda para buscar autoconhecimento e para entender tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Mas o que nós não podemos de jeito nenhum é nos negligenciar, é nos colocarmos numa posição de dor e de sofrimento com medo das nossas decisões, com medo das nossas atitudes e com medo de que isso dure para sempre. Porque em um momento nós vamos conseguir vencer essa dor, essa angústia, essa solidão, que muitas vezes o término de uma relação nos deixa. Mas quando a gente se propõe a olhar para a gente mesmo, a se valorizar e a entender que nós merecemos ser felizes, a gente consegue superar. Então eu deixo aqui uma reflexão para você. A sua relação, ela está boa? Você está feliz nessa relação? É uma relação recíproca? É uma relação de investimento mútuo? Se não for, você precisa repensar. Você sofreria mais se você colocasse um fim, ou você está sofrendo mais estando nessa relação? Pense, reflita e seja imensamente feliz.